É isso, a gente já está na linha com a Maria Laura Sim. Canineu? Opa! Então, queria agradecer, primeiro, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, Maria Laura Canineu, advogada, mestre em Direito Internacional, diretora do Human Rights Watch no Brasil. Quais são as informações mais atuais que você tem a respeito dos refugiados nesse momento na guerra da Ucrânia? E eu queria tocar nesse assunto porque essa é a maior vítima. Claro, aqueles que ficam, a gente também são grandes vítimas, mas o refugiado ele tem uma característica muito importante. Eu queria te ouvir sobre os dados mais recentes que você recebeu no momento da guerra da Ucrânia. Boa tarde, né? Acho que já posso falar boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Fábio, Eduardo, eu queria começar estendendo, na verdade, esse parabéns e fazendo essa homenagem para as mulheres realmente que estão aí na frente de batalha, com seus filhos e outras que estão apoiando essa saída de milhares, centenas de mulheres que têm que forçosamente deixar suas casas, deixar suas vidas e seus maridos e seus filhos. Então, eu queria realmente estender esse parabéns, não para mim, mas realmente homenagear e enaltecer o trabalho dessas mulheres e tantas outras que estão apoiando esses esforços de combate às violações mais trágicas dos direitos humanos, tanto na Ucrânia como na Rússia. Na Rússia também a gente tem vivido e visto um momento de censura horripilante, prisão de pessoas, inclusive mulheres que protestam contra a guerra, ou inclusive usam essa terminologia guerra ao invés do que o presidente tem chamado de operação militar especial. Então, obrigado pela oportunidade, mas eu queria começar com isso, realmente com uma homenagear a todas essas mulheres e também prestar minha solidariedade às famílias, tem familiares no Brasil, e isso. Então, sobre a sua pergunta, o que a gente tem de informação mais recente realmente é o que, primeiro, a Acnur, né, a Agência Internacional dos Refugiados, já reportou o êxodo, né, a saída de mais de 1.500.000 pessoas, dentre elas, a maior parte, realmente, mulheres, meninas, meninos, crianças, e também uma grande parte dessas pessoas que saem são estrangeiros. Então, eu ia também, não uma grande parte, não a maioria, mas muitos estrangeiros, estudantes. A Ucrânia, por muito tempo, recebeu muitos estudantes, tem uma notícia de mais de 80.000 estudantes indianos, marroquinos, nigerianos, equatorianos, que estão tentando sair também. E o que a gente tem de informação pelas nossas próprias equipes é uma dificuldade nessa saída, né? O que a gente tem documentado é o tratamento desigual de não ucranianos nas estações de trem, nas fronteiras, nos ônibus, muitas vezes são proibidos de subir nos trens, muitas vezes tem o seu embarque atrasado, obviamente para privilegiar muitas vezes mulheres e crianças ucranianas, mas mesmo situações de mulheres estrangeiras com crianças, a gente tem documentado essa dificuldade. Então, os pesquisadores da Human Rights Watch na fronteira também, obviamente, têm documentado que essas pessoas têm enfrentado temperaturas congelantes, muitas vezes falta de assistência humanitária provida pelo próprio Estado, seja Ucrânia e outros países vizinhos, mas muito voluntarismo e muitas organizações tentando ajudar as pessoas nessa saída. Há uma situação na fronteira muito dinâmica, né? As filas de carros e pessoas a pé encurtam, depois elas aumentam novamente à medida que mais pessoas tentam sair da guerra. Então, esse é um movimento dinâmico, vai continuar, e eu acho que a mensagem para a comunidade internacional é realmente, primeiro, né, de integração, de recepção, de abrir as fronteiras, segundo, de integração. A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, então, a iniciativa da União Europeia de conceder proteção temporária para os ucranianos e não ucranianos com residência lá, é muito importante, e isso deve ser estendido para vários outros países, inclusive o Brasil, que já sinalizou a emissão de vistos humanitários. Maria Laura, tem uma diferença grande entre o que a gente está vendo na Ucrânia e o que a gente viu na Síria, porque na Síria a gente é um ambiente de guerra civil, é um combate lá dentro. Então o medo de voltar, aparentemente, é maior do que o medo de voltar depois de uma solução na Ucrânia, sabe-se lá quanto tempo vai levar. Mas, aparentemente, se encontrada uma solução para a Ucrânia, seja ela qual for, a possibilidade de volta parece ser maior do que no ambiente da Síria.
em que as pessoas saíram com o objetivo de não voltar, ainda que gostassem, né? Namorassem a ideia de voltar, mas a chance de voltar parece ser menor. Eu queria saber se existe essa classificação de tipo de combate e o efeito sobre o refugiado. Se tem guerra que os refugiados ficam por um tempo e acabam voltando mesmo, e tem aqueles que provocam êxodos permanentes. Olha, eu acredito, e pelo que eu tenho visto, que existem realmente diferenças nesses conflitos, mas, obviamente, uma pessoa que é forçada a sair do seu país, independente da sua vontade, né, que tem sua casa destruída, que tem seu emprego afastado, que tem por conta de um conflito armado, a necessidade de proteção imediata é aquela do refúgio e uma proteção de onde quer que ela vá, né, e a comunidade internacional tem responsabilidade disso ancorada na Convenção e em outros tratados internacionais. O que eu acho que eu posso dizer na sua pergunta é que sim, são conflitos diferentes, pode sim haver uma diferença entre daqueles que saem de achar que poderão voltar logo. Infelizmente, a gente não tem muita ideia de como esse conflito vai se desenvolver, mas o que se assemelha nesses dois conflitos e que leva ao êxodo crescente, imediatamente enorme, depois ainda composto por milhares de pessoas que continuam saindo, é a agressividade do conflito, né? A Human Rights Watch documentou já na Ucrânia o uso pelas forças russas, assim como elas fizeram na Síria, de artefatos de guerra que inclusive são proibidos no direito internacional porque eles não permitem essa discriminação entre civis e combatentes. Eu dou como exemplo as bombas de fragmentação, né, que são bombas, artefatos de guerra que contêm no seu interior submunições, que quando elas são disparadas, elas têm um efeito imediato muito ruim e não discrimina quem é combatente, quem é civil, pela sua amplitude, né, de territorial que ela atinge, e, portanto, por esse efeito indiscriminado na população, não deveria ser nunca utilizado. É uma violação muito grave do direito das leis de guerra. Esse tipo de artefato foi usado na Síria pelas tropas russas, inclusive com o intuito de fazer a população ir embora, né? Por quê? Porque a seu impacto civil pode ser enorme, e teve esse impacto na Rússia, e isso está acontecendo na Ucrânia. Nós já documentamos pelo menos 4 oportunidades em que bombardeios foram feitos com munições cluster. Isso de novo, proibido pelo direito internacional, tem o seu efeito equiparado às minas terrestres. Como que hoje a gente ainda fala de esse tipo de artefato com um grave impacto na população civil ainda esteja sendo utilizado, né? Então, é isso que faz as pessoas fugirem também, por isso que deve haver uma condenação absoluta desses crimes. A guerra tem regras, pode até ser interessante e engraçado, difícil de muitas pessoas, não engraçado, mas difícil das pessoas entenderem que existem regras que devem ser aplicadas no contexto da guerra, mas elas existem. Os Estados chegaram à conclusão de que as convenções de Genebra devem realmente monitorar a participação de cada parte. E há um objetivo, e há uma obrigação essencial dessas leis de que as partes façam de tudo para proteger a população civil. Obviamente, baixas civis são inevitáveis muitas vezes, mas a parte deve fazer tudo para diferenciar combatente civil, e pelo uso desse tipo de equipamento, desse artefato explosivo em áreas altamente povoadas, há um flagrante, né, enfim, é difícil de falar com palavras, mas é um flagrante desumanização, ou descrédito, desatenção à vida humana. Fábio França. São impressionantes, dado pouco tempo, né? Mais de 1,5 milhão já de refugiados, daqui a pouco batendo 2 milhões de refugiados em 2 semanas de guerra, né? São impressionantes, dado pouco tempo, né? Mais de 1,5 milhão já de refugiados, daqui a pouco batendo 2 milhões de refugiados em 2 semanas de guerra, né? Um número absolutamente enorme. Segundo a União Europeia, esse número deve crescer rapidamente, chegar a 5 milhões de refugiados. É a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra. E em cima disso, eu tenho 2 perguntas para você.
por favor, qual que é o amparo que um refugiado precisa ter de fato no país que o recebe, né? Porque uma reconstrução de vida é uma reconstrução como cidadão, né? O sujeito vai para um país cuja língua ele não fala, vai para um país em que a identidade dele, o documento, não vale. Ele tem que se reconstruir como cidadão. Então, qual é o amparo de fato que o país... Não é só chegar e dizer, vem aqui, pode ficar aqui, tem um quarto para você. Não é isso, precisa de um amparo. E uma segunda questão baseada nessa informação, é a maior crise humanitária na Europa desde a Segunda Guerra, mas a gente tem falado de refugiados de outras partes do mundo o tempo inteiro. Essa exposição, né, da Europa pode mudar a visão que o Ocidente tem dos refugiados no mundo de uma maneira geral? Olha, em primeiro lugar, a pergunta inicial é muito importante porque ela é válida, inclusive, para o Brasil, né? Não basta, a obrigação internacional não é apenas de abrir as fronteiras e facilitar que a pessoa chegue. Primeiro, há uma obrigação e um dever moral, inclusive, de ajudar nos esforços internacionais para que essas pessoas possam sair com segurança e chegar em algum lugar. Depois, quando elas chegam, os estados têm a obrigação para facilitar a sua integração. E a sua integração, ela significa matrícula de crianças em escola, realmente uma atenção especial para crianças que não fazem a língua, uma incorporação no mercado do trabalho. Existem uma série de funções que são envolvidas, né, no direito internacional e que obrigam o Estado a não só abrir as portas, mas também receber e incluir essas pessoas nos serviços públicos de saúde, educação, moradia e emprego. Então, obviamente, a gente não sabe quanto tempo essa situação vai perdurar, muitas vezes a situação é definitiva. Então, existe realmente essa obrigação e eu acredito que até no contexto da guerra da Síria isso ficou muito claro, né, de que a gente precisa ver isso como um asset, como um bem, como uma contribuição para aquela sociedade diversa, né, e não toda essa discussão sobre emprego. Essas pessoas fogem de um conflito que elas não causaram e elas estão precisando de proteção. Então, existe uma obrigação legal e uma obrigação moral de integrar essas pessoas o máximo possível. Eu acho que se fala muito, né, de como a Europa tem se manifestado, né, em relação a esse conflito. Por isso que um dos objetivos principais da Human Rights Watch foi sempre pressionar para que essas facilitações que eles sinalizaram de forma positiva também incluísse cidadãos não ucranianos, porque muitos deles moravam lá e vão precisar de proteção na mesma linha da mesma forma do que os ucranianos, né? E a gente viu mais do que um episódio de discriminação em razão de nacionalidade ou raça, né, nesse êxodo, né? Até o governo da Nigéria mandou uma manifestação pedindo para que seus nacionais fossem também oportunizados a saída com segurança. Eu acho que esse conflito deveria servir como uma lição de aprendizados e de erros, equívocos que foram cometidos no passado, né? Com os sírios mesmo houve, né, uma sinalização de abertura da União Europeia, mas também um acordo com a Turquia para que os sírios fossem recebidos lá primeiro e uma dificuldade enorme de incorporação deles na União Europeia como um todo, né? Então, por isso que é tão importante essa pressão para que essa proteção temporária que eles estão prometendo aos ucranianos seja de fato cumprida. Mas também para nós que estamos aparentemente tão longe do conflito, também gera uma lição. O Brasil já se manifestou pela abertura também dos vistos humanitários, mas obviamente o passado mais recente indica que falta um plano efetivo de integração. Já teve iniciativas no passado, mas ainda assim o Brasil ainda patina nesse aspecto, porque eles vêm e muitas vezes não têm, né, não encontram aqui abrigo suficiente e seguro para permanecerem aqui, e isso aconteceu com várias nacionalidades. Então é isso. Mariana Laura, a gente viveu aqui no Brasil um episódio nesse final de semana envolvendo um deputado estadual, Arthur Duval. O deputado foi para lá e não sei por que motivo, talvez para criar um fato de campanha, se mostrar alguém corajoso que atravessava a fronteira para ajudar os refugiados, etc. E voltou com um vídeo, um áudio que mostra um conteúdo extremamente covarde, em que ele consegue, com ar de desejo, formular frases sobre as mulheres ucranianas, dizendo que elas
inclusive, são mulheres fáceis. Eu lembrava no comentário que eu fiz ontem que a expressão mulheres fáceis não foi usada literalmente pelos americanos na Segunda Guerra Mundial, mas durante o processo de recrutamento de soldados, eles diziam, olha, vocês vão combater na França, as mulheres são sexualmente experientes e muito livres, ou seja, fáceis. E a gente viu o que foi o estupro, a violência sexual, como uma arma de guerra mesmo, para subjugar, para humilhar, para destruir. Os nazistas fizeram isso, os soviéticos naquela época fizeram isso, os americanos fizeram isso, a gente viu isso em todas as guerras. E foi com isso que ele, entre aspas, brincou ao falar sobre as mulheres com ar de desejo. E vou voltar aqui quando essa guerra acabar, não tive tempo, colei em duas e tal. É grave, é muito grave, e uma das explicações dele é que ele fez isso num ambiente reservado, como se um corrupto confessasse num ambiente reservado a sua corrupção e isso fosse menos grave. Eu queria saber a sua opinião sobre esse episódio e saber a sua opinião sobre como o Brasil deve reagir a esse tipo de coisa para que a gente não repita. Porque, é cultural, machismo, é além do machismo e do sexismo, o que ele brincou com algo que rivaliza com a tortura e com o genocídio, que é a violência sexual contra a mulher na guerra. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Olha, especialmente no dia de hoje, me faltam palavras para expressar o quão repugnante, agressiva, infeliz, violenta foi essa declaração desse deputado. Eu acho que merece toda a condenação da comunidade brasileira, da comunidade internacional e de todas as mulheres do mundo, porque é realmente violenta e repugnante, misógina, mas infelizmente representa, né, uma parcela da população, não diria absolutamente todos, pelo contrário, eu espero que represente uma parcela não significativa, embora, né, toda a situação das mulheres em relação à violência e discriminação de gênero, que ainda é muito forte no Brasil, em relação ao feminicídio, violência doméstica, mostra que essa desigualdade de gênero ainda está presente nos discursos e nas práticas. Infelizmente, a fala do deputado realmente reflete isso, que a gente está bem longe ainda de ter um tratamento igual, humano, digno, que enalteça a mulher pelo que ela pelo que ela merece e dentro de toda a norma de proteção que deve existir, né? Isso, merece condenação, é repugnante, é repugnável e deve ser motivo de debate público, né? Realmente, as mulheres em situação de conflito são absurdamente, inclusive, instrumento de conflito, por meio de táticas como estupros coletivos, mulheres e meninas são desproporcionalmente impactadas dentro dessa guerra. Agora, na Ucrânia, você vê as mulheres também tendo que assumir responsabilidade solo, que é muito comum pela sua família, quando ela deixa o território com filhos e deixam seus maridos para trás, quando deixam seus filhos para trás e tem que recomeçar sozinha a sua vida. Então, de novo, faltam palavras, tão repugnante e deve levar a um debate público, como tem sido feita. Eu acho que o trabalho da imprensa é fundamental, porque com mais discurso é que você acaba realmente colocando essa pessoa numa situação de isolamento e de realmente reflexão, né, sobre o que fez, sobre o que falou. Eu espero que a gente não ouça mais isso, especialmente nesse dia onde a gente deveria, na verdade, estar homenageando, apoiando, suportando todos os esforços das mulheres e condenando esse tipo de intenção, né, esse tipo de visão sobre o que uma mulher deveria representar na sociedade. A gente conversou com Maria Laura Canineu, diretora da Human Rights Watch no Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista e a gente volta a conversar em breve. Obrigado. Obrigada a vocês. Um abraço.